Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Olha aqui, se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina, analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe, para dor de ouvido, auricedina, há mais de 80 anos, em todas as farmácias do Brasil. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Patrícia, tem uma pesquisa aí? Exatamente, Cirantão. O Instituto Manudal vai iniciar aí uma pesquisa inédita na capital mineira. Vai mapear o número de pessoas com deficiência. Quem traz as informações é o idealizador, o criador do Instituto, Leonardo Gontijo. Bom dia, Leonardo. Aqui é Leonardo Gontijo, um dos idealizadores do Instituto Manudal. Prazer falar com vocês. Aqui no Instituto a gente trabalha com desenvolvimento, com geração de oportunidades, com a inclusão efetiva das pessoas com deficiência intelectual e sem deficiência intelectual. Com muita honra, com muito prazer, a gente está lançando agora, em outubro, a pesquisa para saber o número de pessoas com deficiência em Belo Horizonte. Iniciativa inédita, juntamente com a Vox, a gente vai estar entrevistando mais de 2.500 pessoas para a gente ter esse dado. E com esse dado a gente vai poder fazer ações mais efetivas, gerar dados para o poder público e assim construir uma sociedade mais justa e inclusiva. Contamos com vocês, obrigado pelo apoio. E aí a gente espera lançar os dados em dezembro e a gente quer voltar aí para a gente estar falando desse desdobramento, entregando esse presente, não só para o Manudal, mas para toda a sociedade de Belo Horizonte. Um presente mesmo, né? Você imagina aí ter um mapeamento, essas pessoas que viviam excluídas da sociedade, né? Com síndrome de Down, e hoje tem vários direitos aí. Um abraço, viu, Leonardo? Parabéns. Aliás, pelo trabalho. Nós temos que nos acostumar a trabalhar com pesquisa. Teve uma época que eu descobri, né, que existe uma região na cidade de Belo Horizonte, contígua à Contagem, que é a mesma região, que é a região da Ressaca. Essa região começa da Praça São Vicente, né, para baixo, pegando ali o Alípio de Melo, Primavera, Nossa Senhora da Glória, Ipanema, aquela região toda ali, né, em Belo Horizonte, e mais a região, chamada região da Ressaca, Contagem. Acho que é 58 bairros em Belo Horizonte e mais 68 bairros na região de Contagem. Então, naquela época, eu defendia, né, teve um jornal que se instalou na região da Ressaca, e eu dei a ideia para o cara de tentar fazer com os estudantes, seria um mutirão de pesquisa, para você saber quantos empregos são gerados nesta região. Eu chamei a região econômica, né, e geográfica, geopolítica de Contagem em Belo Horizonte. E naquela época eu defendia que deveria se levantar, inclusive, quantos empregos a região gera. Olha que coisa impressionante você saber que naquela região tem tantos mil empregos, até mesmo o consumo de cerveja. Porque tudo isso era importante até para você depois informar a companhia de cerveja, informar ao Ministério do Trabalho, né, a própria cidade saber, né, qual é o PIB daquela região, não é verdade? Eu acho que tudo isso tinha que acontecer em toda a cidade. A cidade de Belo Horizonte tinha que, inclusive, descobrir o PIB de certas regiões. Você vai, por exemplo, eu não sei se as pessoas sabem, né, tem um centro comercial dentro de uma favela, dentro do Cabana do Pai Tomás, que é muito famosa pela violência, por isso, por aquilo, mas se você souber o centro comercial que tem dentro da Cabana do Pai Tomás, é uma coisa impressionante, com lojas, com comércio ativo, com supermercados, com tudo. Eu fico impressionado de ver, né, o comércio da Cabana do Pai Tomás. Você chega em Venda Nova, vê um comércio ativo, bonito. Quando você chega entre Venda Nova e Ribeirão das Neves, ali em Justinópolis, tem uma região de muitas lojas, de muita gente na rua comprando. Economicamente eu fico impressionado, né, de ver esses bolsões econômicos que a cidade tem, né? Então eu acho que tudo isso devia ser levantado. Isso aí seria matéria para
a Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Belo Horizonte. Infelizmente, não tem essas pesquisas. Mapear, Não é você isso, descobrir a região, né? Porque É quando a verdade. gente sabe do que se trata, a região que se trata, fica mais fácil até de desenvolver o trabalho, né? Claro, Para os claro, governantes. claro. Então, é muito importante Você toda a você entrevista. tendo um raio-x, né, das regiões, né? É. Eu acho muito interessante quando né, vai se falar do problema aí do coronavírus e diz assim, a região tal é onde está mais concentração de vírus, onde tem mais pessoas doentes. Identifica. Identifica a região, isso é importante. É importante. E você tinha que ter também um levantamento, né, das regiões do comércio da cidade, que são muito importantes. O centro de Belo Horizonte praticamente acabou comercialmente, né? Mas tem os bairros que ainda estão, né, aí com um comércio muito ativo. Você falou Venda Nova, Barreiro também, Barreiro. Nossa, Barreiro é como uma cidade Barreiro também. também. Cidade com comércio ativo, maravilhoso. Quando eu falei Venda Nova, tem Barreiro, né? Contagem é uma cidade muito próxima aqui da gente, que não tem um centro definido. São vários centros, porque a cidade, ela cresceu diferentemente de todas as cidades. Ela cresceu da divisa de Belo Horizonte para dentro. Toda cidade cresce do seu centro histórico, né? O crescimento vegetativo é do seu centro histórico. No caso de Contagem, não foi. Né? Então, quer dizer, são coisas interessantes que a gente tem que discutir, é muito importante ter pesquisa. E o nosso WhatsApp, Patrícia? Tá bombando, Cirantão, vamos a ele. O Marcelo, um grande abraço para ele, tá dizendo aqui que conhece o trabalho do Instituto Manudal, que é um excelente trabalho. Parabéns, viu? A Mariana tá aqui conosco, tá dizendo o seguinte, falem sobre o senador. O senador, gente, o Chico Rodrigues, né? Ele, o senador da cueca, como é chamado. O Chico Rodrigues, lá de Roraima. O senador da cueca, como é que levou dinheiro na cueca, ele pediu licença de 121 dias no Senado Federal. Agora, sabe quem é que vai assumir o lugar dele? O filho dele. O filho. Gente, mas é claro, a política paternalista. Isso é a maneira do sujeito falar assim, não, eu vou ser candidato a prefeito, mas o vice vai ser meu filho. Você é candidato a governador, mas o vice vai ser meu filho. Não pode, né? É um negócio que tem que acabar na política, né? Vivemos uma política muito paternalista, né? Passa de pai para filho, de avô e tal. Pequenas famílias que continuam aí governando. Pois é. Eu vou contar uma historinha muito curtinha, né? Era uma eleição que nós íamos ter em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil inteiro, e tinha um candidato a senador, né, o vice-governador de Minas, o vice-governador Arlindo Porto, foi indicado pelo Hélio Garcia para ser candidato a senador. Ia ter 3 candidatos a senadores, etc. E aí, o Arlindo Porto foi senador. Na hora de registrar, quem vai ser o vice? O suplente? Suplente. O suplente do senador e tal. Aí, a secretária do partido, era a Regina, estava junto com o senador, mas estava na última hora para registrar a chapa. Registrou a Regina como suplente. E não é que a Regina foi senadora? Claro, ele ganhou depois, ele ganhou para senador, né? Foi escolhido ministro da Agricultura pelo presidente Fernando Henrique, e aí ele teve que deixar o Senado, e quem foi ser senadora? A Regina foi ser senadora. E ela fez um belo trabalho no Senado, quer dizer, trabalhando ali com política e tal, fez um belo trabalho no Senado, e quem gostou muito dela foi o então presidente do Senado, o senador Antônio Carlos Magalhães. Quando o senador Arlindo Porto voltou para o Senado e ela perdeu o cargo, ela ficou no Senado, trabalhando como funcionário do Senado. Porque de senadora ela passou a funcionário do Senado e nunca mais voltou a Minas, nunca mais reassumiu sua função de secretária do PTB em Belo Horizonte. Né? É uma bela história para ilustrar a função do suplente, né? Suplente, eu sou contra ter a suplência aí no Senado, né? Nós temos que lembrar para o nosso telespectador o seguinte, o Senado é a representação dos estados, né? Em Minas nós temos 3 senadores, o Antônio Anastasia, senador, e temos também o Carlos Viana, que outro dia estava conosco, e o Rodrigo Pacheco. E aí, para que você vai ter suplente, gente? E aconteceu um caso muito interessante, né, aqui em Minas Gerais, porque naquela época o Tancredo saiu candidato em 78, né, e tinha o Alfredo Campos, que era do partido do MDB, e que saiu lá numa segunda legenda, conseguiu ser candidato. Teve acho que 84 mil votos, mas ele foi na legenda, o suplente do Tancredo. O suplente do Tancredo, verdadeiramente, era o Aquiles Diniz,
que não valeu, porque a lei dizia que o suplente do senador é o segundo candidato da legenda. E o segundo candidato foi o Alfredo Campos. Quando o Tancredo saiu para ser candidato a governador de Minas, né? Ele não tinha ainda o mandato eram 8 anos, o Alfredo Campos cumpriu 4 anos de mandato como senador. Teve Ainda 84 mil votos. Cumpriu. É a lei daquela época, não é não? É verdade. Né? História política, Pois né? é. Olha, um abraço também a Thalita participando com a gente, o Luiz Alberto, grande abraço em Caeté, todo mundo, a turma toda ligadinha. A Carmen Lúcia, um abraço para você, Carmen, tá dizendo aqui que sobre o senador, ainda sobre o senador, ela tá falando que a quantia que foi encontrada foi de R$33.150, 33 mil reais. E ele disse Maços, né? Ele se justificou dizendo que o dinheiro era para pagar os empregados. Os empregados ganham bem, senador. Pra que esconde dinheiro então, né, gente? Deixar essa ali em cima da mesa, tá aqui, ó. Mas Isso aqui eu tenho que pagar os meus empregados. Como é que você vai fazer? Vai levar embora? Né? Aí tinha que até contar quantos empregados tem na casa e tal. Ia ser muita gente, né? Uai, eu tô imaginando, o volume aí, né? Você imagina esconder 33 mil reais, né? Ele ganha 29 mil. Mas olha, deixa eu te falar, a vergonha que esse senador está, né? verdade. Pelo amor de Deus, a pessoa Mas isso fala é uma para coisa mostrar e o faz seguinte, outra. é o tal de emenda ao orçamento. Ainda tem esse negócio, emenda ao orçamento. O cara pede uma obra para uma cidade, a construtora já está pronta, o cara que libera o dinheiro na obra, libera o dinheiro para a obra. É um negócio, é um conluio que é um mundo. Patrícia, vamos embora? Vamos embora? Vamos. Gratidão e alegria. Até amanhã. Amanhã tem mais um bom dia para todos.